Olá, Ruth. Olá, pastor, tudo bem? Tudo bem, querida? Graças a Deus. E você está me ouvindo bem? Bem, tá ótimo. Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda, né, em nome da nossa querida e amada igreja PIB Floripa. Queremos dar as boas-vindas para você, toda a liderança da nossa igreja, membros, frequentadores. É um prazer, uma alegria muito grande ter você com a gente. Tenho certeza que vai ser uma noite muito edificante, de muito conhecimento, né, de muito entendimento da história. Então, eu queria fazer uma prévia apresentação, embora não dá para fazer uma prévia apresentação de você, né? Que você tem Imagina. um perfil admirável, parabéns. Nós vamos falar essa noite com a Ruth Salviano Almeida, que é natural de Pernambuco, é isso, Ruth? É, É pernambucano. casada, é casada com o João Biratã, tem 3 filhos, é licenciada em Estudos Sociais, bacharel em Teologia, com especialização em Educação Cristã, pós-graduada em História do Cristianismo, mestre em Teologia, com concentração em História Eclesiástica, foi professora da Faculdade Teológica Batista de Campinas por quase 20 anos, leciona pós-graduação na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, é autora de 5 livros, é isso, né, Ruth? 5. Ganhadora do Prêmio Areté 2015 na categoria História da Igreja. Olha só que coisa boa, com o livro Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro, é isso? Isso, muito bom. A Ruth é uma irmã querida que nós chegamos até seu nome, Ruth, através de uma irmã amada da nossa igreja, a Heloísa, né? A Sim. Heloísa Jacobozzi, eu acho que você conhece, esposa do Ronaldo. É, a Ela estava me Heloísa contando. foi nossa primeiro, né? Isso, Ela foi é nossa da verdade. igreja do Cambuí. Ela falou hoje à tarde, eu conversei um pouco com ela, ela disse que você foi uma pessoa de muita influência na vida dela, um referencial. Ela te ama muito, ela está nos ouvindo ali, né? Pode se manifestar, Heloísa. E então a gente vê a importância desse assunto, né? De conversarmos a respeito da voz feminina, da mulher. Na verdade, quem iria entrevistá-la é uma irmã muito amada da nossa igreja também, a dona Noêmia, que é a esposa do falecido pastor Paulo Solonca, e Ah, ela estava ruim da garganta, não pôde participar, mas é um prazer para mim, fico muito agradecido a Deus pelo privilégio de conversar com você, e é um momento que nós gostaríamos de ouvir, né, uma live um pouco diferente. Nós temos uma live chamada Espaço Aberto, que são temas bem variados, né? E hoje vai ser um pouco diferente porque nós vamos aprender, nós vamos ter uma aula aqui com você, né? Com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento. Então, eu queria primeiro perguntar para você, Ruth, qual foi a tua inspiração? Por que essa vontade de escrever a respeito da voz feminina, né, da voz da mulher na história do cristianismo e todo o impacto que isso causou no nosso tempo? primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Elô. Você é comportadinha, não acredito. Nunca Mas foi. Mas que bom que podemos ter este momento aqui. Acredito que poucos me conhecem, porque aos poucos, apesar de já fazer 20 anos que eu pesquiso essa história, mas aos pouquinhos o pessoal vai me conhecendo. Mas quanto à sua pergunta, eu lecionei lá na Faculdade Teológica Batista de Campinas, lecionei na pós-graduação em São Paulo, mas não leciono mais. Eu sempre brinco que eu faço como o apóstolo Paulo. O Paulo diz que uma coisa eu faço, e eu brinco que uma coisa eu faço porque eu não dou conta de duas. É só uma. Então, a coisa que eu faço agora é mais pesquisar e escrever, além de cuidar da casa e tudo como uma dona de casa, esposa, mãe, né? Mas eu lecionando ali na Faculdade Teológica por quase 20 anos, eu lecionei várias matérias. Geografia bíblica, história dos batistas, metodologia da pesquisa, até que eu comecei a lecionar a história do cristianismo. A minha formação foi estudos sociais, eu podia lecionar história, e quando eu comecei na faculdade, eu não tinha teologia ainda. Foi lá que eu vi a necessidade, e foi um caso assim singular na história da faculdade, eu acredito, porque eu era aluna e professora,
Um período eu estava sentada com os alunos, outro período eu estava lecionando para eles, mas aí eu fiz o bacharel, fiz o mestrado e comecei também a lecionar sobre história do cristianismo. E nunca, assim, eu tinha me preocupado com essa questão da história da mulher. Eu encarava normal, não, a história do cristianismo é essa, a gente fala na igreja primitiva sobre pais da igreja, sobre os primeiros escritos, na Idade Medieval nós vamos falar sobre os escolásticos, né? Sobre os místicos, Bernardo de Claraval, na Reforma fala de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, e por aí vai. Nunca pensei, puxa, e as mulheres? Não me veio até que um dia eu fui preparar uma aula sobre Calvino. Era uma aula de história da Reforma, né? E eu estava ia falar, enfocar Calvino. E na pesquisa, eu peguei uma biografia dele, que eu vi que ele foi abrigado no Reino de Navarra, por Margarida de Navarra, que era irmã do Francisco I, a quem ele dedicou as institutas, né? Olha só. Então, eu falei, puxa, tem uma mulher, e ela não só abrigou os perseguidos da Reforma, conseguindo até anulação de sentenças contra eles, como ela escreveu. Escreveu poesia sobre a fé dela, escreveu contos e colocava a palavra de Deus, colocava a Bíblia. Então, eu gostei muito daquela personagem, eu estava pensando em fazer mestrado. Aí eu falei, descobri o que eu quero estudar. Então, eu vou estudar sobre a mulher na Reforma. No começo era só isso, a participação da mulher na Reforma, e vou estudar a vida de Margarida. A gente não acha nada em português, é muito difícil, muito difícil. Eu achei, só na história da Reforma do Dalbinet, que eu achei um capítulo quase inteiro, um volume quase inteiro que ele fala da Reforma na França. Que a gente nem fala de reforma na França, praticamente. Aí ele cita, ele escreve bastante sobre a Margarida de Navarra. Aí eu fiquei encantada com a história dela, escrevi o primeiro livro, que foi a dissertação de mestrado, Uma Voz Feminina na Reforma, e gostei, continuei a pesquisa, aí fui para a Idade Medieval, depois eu escrevi sobre protestantismo brasileiro. Esse livro foi gostoso de escrever, porque os outros é só inglês, português é muito pouco material, inglês, espanhol, francês, mas no Brasil, aí o livro ficou até grosso, graças a Deus conquistou o prêmio, Areté, em 2015, foi publicado em 2014, esgotou rápido, batalhando uma segunda edição, mas está difícil. Estamos em uma época de crise, está difícil de publicar, né? E depois, início do cristianismo brasileiro. Então, na ordem cronológica, esse é o primeiro. São as vozes femininas no início do cristianismo. Então, eu falo das mártires, das diaconisas, das auxiliadoras até de Jerônimo na tradução da Vulgata Latina. Tem uma mulher chamada Paula, que Jerônimo diz, ela sabe mais do hebraico do que eu. Né? Ele diz assim, ela conhece mais do que eu. E ela que encoraja Jerônimo até a escrever os comentários da Bíblia. Então, uma mulher assim, e várias outras que eu conto aqui. Depois, na ordem cronológica, seria o da Inquisição, né? A voz feminina calada pela Inquisição, que eu falo das beguinas, um grupo de mulheres de muita ação social. Banhavam leprosos, recolhiam prostitutas, foram mulheres, porque é uma época difícil, que os maridos partiam para cruzadas, muitos morriam, muitas ficavam viúvas, elas se unem para ganhar o pão, para conseguir se manter e para ajudar outras pessoas também. Então, uma história bonita sobre elas, sobre essa dedicação ao próximo. E uma delas ousou escrever, que é aí que estão começando a surgir as línguas, francês, o inglês. Então, ela ousou escrever na língua do povo, quando a única língua sacra era o latim.
Uhum. A língua permitida que se escrevesse algo sobre Deus, sobre a igreja, era o latim. E ela é queimada pela Inquisição, com o livro dela também é queimado, antes, depois ela também é queimada pela Inquisição. Uhum. Então, é a voz feminina calada pela Inquisição. Na sequência seria da Reforma, apesar de ter sido o primeiro, eu já falei um pouco, né, sobre a Margarida de Navarra, é essa aqui, a princesa, que foi princesa da França, rainha de Navarra, avó do rei Henrique IV, Uhum. o que foi publicado agora, na sequência, nos avivamentos, depois a gente fala mais dele, né, dos avivamentos, e o que está esgotadíssimo, que a gente só tem e-book, que é o que eu falo, meu livro gordo. Esse é o Olha, esse é um pouco obeso, é o do início do protestantismo brasileiro. Vamos brasileiro. falar das missionárias, das esposas de pastores, das líderes femininas, escritoras, mulheres Uhum. assim que a gente desconhecidas, porque a intenção foi Mas, realmente tirar das sombras essas mulheres. Ruth, você falou do pouco material que existe hoje, né, de registro de mulheres importantes, até mesmo na questão do início do cristianismo, na reforma e tudo mais. Você acha que isso, olhando de uma forma um pouco superficial, é esquecimento, é falta de interesse? O que, que foi? A falta de achar a importância da mulher na história? O que, que aconteceu? Por que, que a ênfase é na escritura masculina e É, essas mulheres estão sendo deixadas de lado, digamos assim? o que que acontece? Quando a gente começa a correr a história, pegando desde os pais da igreja e trazendo, aí a gente começa a entender o que aconteceu, né? Porque quando eu parti para a dissertação do mestrado, o meu problema, a minha questão era, por que não se escreveu sobre mulheres na reforma? Porque elas não se Uhum. envolviam em assuntos religiosos ou porque não era relevante falar sobre elas? E eu descubro que não era relevante falar sobre elas. Então, é bem interessante porque a gente pega nos pais da igreja aquele preconceito e associação da mulher à figura da Eva. O Tertuliano, ele vai dizer assim, mulher, tu és a porta do inferno. Foste tu que tentaste o homem. E ele está condenando as vestes da mulher, ela querer se enfeitar. Como é que você ousa querer se arrumar? Você tinha que se vestir de luto, porque tem um peso muito grande em cima de você. E aí começa, a Idade Média reforça isso, a achar que a mulher é fraca espiritualmente, é incapaz intelectualmente. Capaz. Então não tinha relevância. Então a gente vê uma história positivista que ela vai trazendo uma história que só fala da mulher quando ela está associada aos grandes homens, né? As esposas dos imperadores, ou até mesmo as amantes, relacionadas a papas, aos Uhum. reformadores, né? A gente ouve falar da Margarida Vambora, esposa de Lutero. Então a gente fica pensando, eu comecei a me questionar, e um texto bíblico que eu gosto muito é quando Jesus ele é ungido, né, aquele perfume derramado nos seus pés, e ele diz que aquela história deveria ser narrada em todo o mundo para a memória daquela mulher que teve aquele ato Uhum. tão gentil com ele, né? Isso. Então, para a memória dela. Eu falei, puxa, eu faço isso quando eu resgato essas mulheres para a memória delas, para que elas não fiquem esquecidas, porque são contribuições assim valiosíssimas. Quando a gente para estudar, então tem tudo isso. Tem a história que é escrita por mãos masculinas o tempo todo. É uma história que fala de grandes feitos, de grandes homens, escrita por homens. E eu mesmo, eu nasci num lar evangélico, graças a Deus, e eu sempre gostei de história, mas eu lecionei muitas turmas de história do cristianismo na Faculdade Teológica Batista aqui em Campinas, e eu nunca apresentei para os alunos e alunas uma mulher. Eu nunca falei. Hoje eu tenho muitas Uhum. para apresentar, mas eu não apresentei. E para mim isso era normal. O currículo não falava, não.
não abraçava, não envolvia, não tratava delas. Os livros textos não falava delas, né? Então, eu achava normal, eu fui dando a aula e era tantos nomes para falar, tantos personagens importantes do cristianismo, que nem cabia, nem comportava. Isso, foi isso que acaba acontecendo, né? Sabe que eu li no teu primeiro livro, né? Vozes Femininas no Início do Cristianismo, falando de algumas mulheres que tinham conhecimento de grego e hebraico, né? Que auxiliaram os líderes da igreja na tradução e na interpretação bíblica. Fiquei impressionado de ver que, claro, isso aconteceu, mas isso não está na história. Poucos acesso você tem a essas informações, de saber de grandes mulheres que fizeram parte dessas pessoas, desses estudiosos que traduziram, que interpretaram a palavra de Deus, e mulheres que eram estudadas, né? Mulheres entendidas de hebraico, de grego. Sim, sim, a gente não acredita. Uma coisa que esse livro traz também é que quando o cristianismo começa a crescer ali em Roma, ele é considerado uma seita e uma seita de mulheres e crianças, porque eram as mulheres as principais. E o que acontecia? Sempre Roma, Império Romano, sempre em guerra, muitos homens envolvidos, muitas mulheres ficavam viúvas. E essas viúvas cooperavam com a igreja. Elas davam doações enormes. Olímpia, em Constantinopla, ela sustentava a igreja ali. Então, elas davam recursos. Assim como a gente vê em Lucas 8, as mulheres que ajudaram, né, o ministério de Jesus, a gente vê, é por isso que me incomodava. Eu falei, as mulheres não cruzaram os braços. Elas se envolveram ali com Cristo, e Cristo destaca isso. Eu falei, não é possível, eu preciso pesquisar mais. E a gente só encontra quando a gente pega uma literatura mais diversificada. Por exemplo, eu vou buscar na história das mulheres, em histórias que não são aquelas histórias normativas, né, da história do cristianismo mesmo. Então, quando a gente pega os escritos dos pais da igreja, a gente vai ver o pai, nós temos o caso de Gregório, o teólogo da Capadócia, que ele fala sobre a irmã Macrina. Então, você pega ele narrando sobre a irmã dele, mas, de repente, isso não é interessante. Né? O próprio Jerônimo se desculpa e fala, eu vou gastar tempo falando sobre uma mulher. Vocês me perdoem, meus leitores. É que ela realmente merece, porque ela contribuiu, ela foi uma pessoa espiritual, dedicada às coisas de Deus, mas sempre na desculpa. Perdoem porque eu estou falando de uma mulher. Então, realmente, a gente vai vendo tudo isso e vai entendendo por que chega aqui no século XXI e ainda há um pouco de discriminação e um pouco de preconceito, né? Como se as mulheres fossem menos capacitadas. Então, falando nisso no século XXI, né, nesse mundo, nessa geração que nós vivemos, qual é o propósito pela qual você buscou? Você explicou qual era a tua inspiração, por que a vontade de escrever a partir desses temas A Voz da Mulher. Mas qual é o teu propósito pensando na mulher moderna do século XXI, nos dias de hoje? Qual é a tua intenção trazendo esse entendimento, esse conhecimento da história dessas mulheres? A minha intenção é que essas mulheres do passado inspirem as mulheres do presente. Realmente, eu penso assim, eu quero... às vezes a gente está falando hoje... a gente está na paridade, né? Uma entre outras. Mas quando eu pego e eu leio uma carta de uma mulher da época da Reforma, já preocupada com o ministério feminino, já recomendando às mulheres não enterrem seus talentos, né? Maria Dentieri, que tem o nome dela gravado no Muro dos Reformadores, em Genebra, ela vai defender essa causa. As mulheres têm que conhecer também a Bíblia, elas não podem enterrar os talentos. Então, quando a gente vê isso, eu falo assim, o que eu posso deixar? Eu estou apresentando mulheres, estou concluindo a carreira, né? Já, graças a Deus, com esse dos avivamentos, eu peguei as 4 idades,
antiga, medieval, moderna e contemporânea, e também escrevi sobre Brasil. E sempre tem alguém que fala assim, mas e aquela mulher? E falam das mulheres mais recentes. Você não fala Aham. delas? E eu falo assim, sabe o que acontece? Eu gosto de falar das mulheres do passado, porque eu vejo que elas sim sofreram preconceitos, que lutaram para conseguir um espaço, para ter voz, né? Nós estamos falando da voz das mulheres, para serem Aham. ouvidas, né? E a gente até vê que na Idade Média o problema não era elas falarem, mas era serem ouvidas. Falem à vontade, mas que não sejam ouvidas, né? Mas elas começam a ser ouvidas. Então, a gente pensa assim, puxa, o que eu posso fazer? Apresentar essas mulheres do passado para inspirar as de hoje, porque eu sempre falo, hoje continuamos fazendo a história do cristianismo, não acabou. Até a volta de Claro. Cristo, estamos Exato. escrevendo essa história. E por isso eu quero que as mulheres de hoje também não enterrem seus talentos, também se envolvam, porque as mulheres falavam assim da reforma, da Idade Média, elas sempre falavam, eu quero falar de Deus, o ide de Cristo é para mim também. Como que eu vou responder a Deus? A Susana Wesley, que está no livro recente, ela diz, como que eu vou responder a Deus quando ele pedir a administração das almas que estavam sob os meus cuidados? O marido se ausentava, ela tinha lá a paróquia do marido, os vizinhos, os filhos, os empregados, e ela começou a pregar, começou a falar. E ele critica, né? Por que, que uma mulher está pregando? E ela fala, porque eu tenho que dar conta a Deus. Né? Eu sou mulher, mas eu também sou, na sua ausência, até ela diz, na sua ausência, né? Eu estou responsável por esse rebanho, por esta família, e eu preciso falar de Deus para eles. Então, é isso. Legal. Ruth, você falou com tanto carinho e também o resultado das vendas e da busca do livro A Voz Feminina do Início do Protestantismo Brasileiro, mas fala um pouco o que você aborda nesse livro e o que você achou de mais especial nesse trabalho. Do Brasil, né? Ah, Isso. do Brasil foi, eu digo, às vezes eu falo, é o meu livro preferido, porque a gente fala da nossa pátria, né? Quando eu estou falando lá da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, parece distante de nós. Mas quando eu falo das nossas missionárias, que andaram léguas, que andaram em barcos, em lombo de burros, para evangelizar o Brasil, isso aquece o coração, né? Quando eu falo de uma Noêmia Campelo, que morre ali evangelizando os indígenas, inspira muito. Então, né, neste livro, eu começo apresentando as missionárias estrangeiras, eu destaco as denominações, as primeiras, metodista, presbiteriana, batista e congregacional. Quer dizer, a primeira foi a congregacional. E eu falo de uma missionária estrangeira de cada uma dessas denominações. E depois eu entro nas nossas missionárias brasileiras, aos indígenas, aos sertanejos. Também falo das fundadoras de colégios, das líderes femininas, esposas de pastores, e era uma época muito difícil esse início. Havia perseguição muito grande, havia peste bubônica, havia febre amarela, muitas, né? A Batista na Begby, ela perde filhos, eles sofrem, é um período muito difícil que eles vivem, né? E a Ana Begby, a nossa pioneira, ela diz o seguinte, que ela quer almas de salário. Eu acho linda essa frase dela. E ela diz que tem inveja dos homens, porque os homens falavam nos púlpitos e alcançavam muitas pessoas. Aí que ela tem a ideia de fundar o Colégio Batista, porque ela quer um meio, uma instituição, um lugar para ela falar de Deus. E a gente vê a Marta Watts também, lá em Piracicaba, a metodista, que ela não somente vai educar, mas vai civilizar. Então, elas vêm para educar, civilizar e evangelizar o Brasil. Então, são histórias, assim, muito lindas, né?
Que bom, que bom. E o seu livro sobre a Calada da Inquisição, fala um pouco sobre ele, assim. A gente está falando, trazendo esses temas importantes, pelo menos um pouco de cada para a gente ter um resumo. O da Calada pela Inquisição, às vezes as pessoas leem e falam assim, eu gostei mais das Beguinas do que da personagem principal que eu apresentei, que foi a Marguerite Poretti, que ela é queimada, né? Por quê? Porque a história das Beguinas, quem gosta de ação social, gosta muito dessa história. Né? O fato delas estarem abrigando leprosos, elas contribuem com isso, né? Porque abrigam, cuidam, e também das prostitutas, e elas também ensinavam a palavra de Deus. Então, não era só a ação social, não era só o cuidado com o físico, a comida, o sustento, mas era também com o cuidado espiritual com aquelas pessoas. Então, uma idade muito sofrida, que eu destaco também a dificuldade, a credulidade que havia, como eles não conheciam, a maioria analfabetos, não conseguiam ler. Então, a Bíblia deles era os vitrais das igrejas, as esculturas, né? Ali que eles conseguiam entender um pouco mas missa em latim, eles não entendiam nada. Isso a gente vê no Brasil. Eu lembro da minha mãe falando assim, que ela ia à missa, e o pai dela perguntava, você gostou, minha filha? E ela dizia, eu não entendi nada. Nossa. Brasil, século XX, né, início metade do século XX. Então, era difícil aquele povo, o povo medieval, ele enxergava muito Deus na história. Ele enxergava a ação de Deus. Então, as epidemias, as pestes, as enchentes, tudo era atribuído à mão de Deus. Deus estava muito presente na história, mas era um Deus mais assim, mais que castigava. Não era o Deus que a gente gosta de conhecer, o Deus que cuida, o Deus pessoal, né? Então, foi uma época difícil que essas beguinas místicas, mulheres que tiveram muita comunhão com Deus, e aí Deus dá, assim, dons para elas, que elas ousam até falar e exortar papas, homens da igreja, porque elas se sentiam autorizadas diretamente por Deus. Então, é bem Claro, interessante também. que bom. E vamos falar do último, que é o último seu, né, do avivamento. Depois a gente vai entrar em alguns temas, mas fala um pouco sobre isso. O que se trata esse livro, especificamente? Olha que capa bonita, gente. Eu gostei da capa. Então, este livro eu vou até pegar para a gente falar um pouquinho mais dele, né? Ele é o último, geralmente o último é o que a gente está divulgando e falando mais. Esse livro é século XVIII. Todos os meus livros, todos, eu faço um contexto da época, né? Para o leitor se situar. Então, você está no século XVIII, a Inglaterra está desse jeito, a capital mais importante, a cidade mais importante era Londres, e depois a gente fala do papel feminino, o que os iluministas falavam sobre as mulheres, falamos dos avivalistas, do início do metodismo, né, John Wesley, o Clube Santo, e aí a gente entra na vida de algumas mulheres. Então, aqui a gente fala a Europa no século XVIII, papel feminino, protestantismo e o grande avivamento na Inglaterra, as vozes femininas influentes no início do metodismo, as vozes femininas na pregação, no início do metodismo também. Aí nós vamos para os Estados Unidos, no segundo avivamento, o grande avivamento nos Estados Unidos, as vozes femininas na ação social e as vozes femininas que falaram outras línguas, porque a gente termina o livro falando do movimento da Rua Azusa, então início do pentecostalismo. Então, tem bastante informação para quem faz trabalhos acadêmicos, tudo com fontes, notas de rodapé, então dá para usar com... Eu fui professora de metodologia da pesquisa, então eu tenho muito cuidado com isso, né?
Mas essas vozes femininas nos avivamentos foram mulheres, assim, muito usadas por Deus mesmo. Porque o que acontecia? Aquela época do século XVIII foi uma época muito devassa até, né, imoral. A sociedade vivia sem princípios, sem valores. Aparece o deísmo, um grande mal, porque os deístas quase destroem o cristianismo, né? Porque eles diziam o seguinte: Deus é um Deus impessoal que não está preocupado com a humanidade. Não interfere, não está nem aí, né, na linguagem de hoje. E Cristo, ele foi apenas um mestre. Ele não realizou milagres. Os milagres são histórias, são mitos, né? Não é para se crer. Então, nas igrejas, se falava mais dos filósofos do que da palavra de Deus. E as igrejas vão esfriando. Eles achavam bonito falar, eu não sou religioso. Era moda. Aí, os sermões eram pregados, graças a Deus por isso, porque os sermões muito fracos, eles eram pregados para bancos vazios. Tem uma charge que a gente coloca que é a igreja adormecida. Então, dormindo para cá, outro para lá, porque tem um grande pregador dessa época escocês que ele diz assim: pregar o luar não amadurece a colheita. Não adianta, não tinha vida, não tinha aplicação. Então, eram mensagens vazias. Aí, graças a Deus, que veio o avivamento. Eu vi alguém colocar, voltamos para esse tempo. Parece mesmo, sim. Essa inversão de valores, era moda e era bonito se ter amantes. Voltaire, que é o grande iluminista, que queria destruir a igreja, né? Ele dizia, daqui 20 anos não vai existir mais cristianismo. Ele tinha amante, que era uma mulher casada, e o marido convivia com isso normalmente. Então, às vezes, a gente fica pensando, gente, que época. Chamavam de século enfermo, um século doentio. Tem gente que colocava assim, historiador que falava, será que uma sociedade inteira pode enlouquecer? Porque havia também um grande mal que a gente vê quando apresenta as mulheres que vão lutar para acabar o comércio de bebidas alcoólicas, porque a embriaguez estava destruindo os lares. É uma coisa assim, tem charges, e hoje, por coincidência, eu peguei o livro Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, é um dos meus preferidos, e eu comecei a dar uma olhada. Quando eu vejo, na época que eu li, acho que eu não percebi, mas agora, ligada nos avivamentos, ele cita o William Booth, o fundador do Exército de Salvação. E ele diz que Booth estava lá na periferia de Londres e vendo quantos bares que tinha. Então, ele diz assim, tem bares que eles colocam até escada, degraus, para as crianças poderem, porque as charges mostram senhoras de idade com cabelos brancos, bebendo, mulheres com o nenê no colo, dando bebida para o nenê, criancinhas, você vê a mãozinha dela no balcão, você percebe que é uma criança que está ali. E aí eu li hoje, uma Maravilhosa Graça, dizendo que tinha bares que colocavam degraus para as crianças pequenas poderem também alcançar o balcão. Então, gente, muito triste essa época. Aí Deus levanta uma Frances Willard, tem uma cruzada que elas fazem, as mulheres, que elas vão nos bares e elas cantam. E às vezes elas conseguem comover o vendedor, o comerciante que derrama a bebida na sarjeta, né? Mas elas cantam, elas oram. Às vezes elas não conseguiam ficar lá dentro, eles expulsavam, elas iam para fora. Mas é a união de mulheres cristãs pela temperança. Um movimento muito lindo que surge também nessa época. Ruth, você com certeza, nesses estudos de épocas, né, diferentes, distintas, você fez uma leitura, né, de cada tempo, da importância da mulher, da influência, da voz, como você
nome dos teus livros, né? Voz Feminina. Se você, fazendo uma leitura, se fizesse uma leitura hoje, do século XXI, da mulher brasileira, da mulher cristã brasileira, se você tivesse que escrever um livro, talvez A Voz Feminina da Mulher do século XXI na igreja brasileira, né? O que você escreveria da mulher hoje como algo relevante ou não no cristianismo brasileiro? Pensamos no Brasil, assim. Olha, não precisa nem ser só Talvez seja Brasil. o sexto livro, né? Uma sugestão já. Sexto livro. Seria o sexto livro, seria Vozes Femininas no Protestantismo Brasileiro 2, né? Porque o outro é o início, agora a continuação. Não precisa ser só Brasil. O que a gente vê é uma mulher muito atuante, né? Eu tive um aluno de Guiné-Bissau que ele falou para mim, professora, no meu país são as mulheres que sustentam as igrejas evangélicas. Se a gente pega igrejas de periferia aqui em Campinas, a gente chega em missões, em congregações, como a gente fala, que a gente não vê homens, nem jovens. A gente vê mulheres, adolescentes, crianças. Se a gente escuta um coral, igreja que ainda mantém um coral, a gente pode ver o triplo de mulheres em relação aos homens. Então, são mulheres atuantes, e o que eu gosto das mulheres é que elas não estão almejando cargos, recompensas, elas querem, estão lá nos bastidores, estão na ação social, cuidando das crianças, na área de música, e estão trabalhando, estão fazendo, e é isso que eu realmente aconselho. O que acaba acontecendo, que deixa de lado nossas igrejas evangélicas acabam deixando de lado, não reconhecendo, e quando a gente pensa na igreja como corpo vivo de Cristo, a igreja que vai descobrir o dom das mulheres, o talento das mulheres, e vai usá-las para a edificação da igreja, o que acaba acontecendo é que muitas mulheres, que não sejam nessas áreas de música, ou de ensino das crianças, elas não são usadas. Mulheres, vamos supor, que têm o dom de exortação, que têm o dom mais do ensino, tem igrejas que gostam e usam muito mulheres para lecionar, mas nem todas, né? Isto fica a desejar, mas, de um modo geral, as mulheres são muito atuantes e presentes e comprometidas com a igreja. São aquelas que seguram as pontas mesmo, que a gente, né, tem avivalistas na época, né, o Jonathan Edwards, outros, Finney é um que fala assim, eu tenho que valorizar o serviço da mulher, isso eu estou falando do século XVIII, porque elas são mais do que a maioria da igreja, são a maioria. A Frances Willard, ela fala assim, 3/4 das nossas igrejas são de mulheres. 3/4. Hoje a gente fala de metade, talvez, né? Mas lá eles colocavam que 3/4. Então, eu digo que a história da igreja, ela não está completa se você não fala dos feitos de homens e de mulheres. Você deixa de falar de metade dos cristãos, a história está incompleta, né? Não está completa mesmo. Se nós olharmos para a literatura cristã hoje que existe, a gente vai ver essa diferença também, né? De muita literatura de homens, né? De líderes, e proporcionalmente, muito pouca literatura da mulher. Como você vê isso, essa falta da literatura feminina, da mulher cristã, da líder cristã, à disposição das igrejas, dos crentes, né? Isso também acontece. Uma coisa vai levando a outra, não é, pastor? Uma coisa vai levando a outra, porque se ela não é valorizada, se ela não é relevante, muitas vão... Eu vou só abrir aqui um parênteses para dizer, quando eu comecei a lecionar na Faculdade Teológica, lá de Campinas, isso foi em 91. Eu tive uma classe de metodologia da pesquisa com 40 alunos, primeiro ano, 40 alunos. Metade homens, metade mulheres. Era meio a meio. Depois, quando eu estava terminando, né, acabando minha carreira lá, 2010, tinha turmas que não tinha uma mulher.
às vezes duas. Então, as mulheres começaram a desanimar, eu acho, por não encontrar espaço para exercerem todo aquele preparo que elas tinham tido numa instituição teológica. Então, isso Sim. vai levando, muitas vezes, a acontecer isto. Por que que não tem escritoras, mais escritoras? Por que que tem congressos e você vê só homens? Parece que não tem nenhuma teóloga evangélica brasileira. Parece que não tem nenhuma historiadora, nenhuma biblista, nenhuma que saiba falar alguma coisa sobre isso. A gente é o que eu digo da mulher. A voz não é ouvida, não se é enxergada, né? São mulheres invisíveis, mulheres nas penumbras. Eu acho que eu nem cito no meu livro da Reforma, que eu quero fazê-lo maior, falando de outras mulheres, porque eu pego o século XVII, tinha uma mulher, uma erudita, porque tinha famílias de classe mais alta que educavam as filhas. Então, ela sabia várias línguas. Ela realmente era muito competente, que ela teve que assistir aula, Ana Maria Schurman. Ela teve que assistir aula atrás das cortinas, para não incomodar os alunos. Então, foi como ela conseguiu ingressar numa universidade assistindo aula atrás das cortinas. Então, são as mulheres escondidas mesmo, atrás das cortinas, nas penumbras, nas sombras. É uma luta. Eu, particularmente, eu sempre digo, eu falo, eu gosto de escrever, eu gosto de dar aulas, faço palestras, mas eu não gosto de remar contra a maré. Se eu vejo alguma oposição, se eu vejo... Às vezes eu nem fico muito tempo em cargo na igreja, eu fico 1 ano, 2, porque se eu sinto que não é bem-vinda, ou tem alguma coisa está pegando, eu espano. Eu não sou resiliente nisso, porque eu acho que o corpo de Cristo, a igreja, é o lugar do nosso refrigério, de nós crescermos e aprendermos e o corpo de Cristo ser edificado. E eu digo que... Mas dentro do corpo de Cristo, isso deveria ser diferente, né? Existe toda essa resistência que você está falando, e isso, de certa forma, é natural dentro de uma sociedade que não conhece os princípios, que não conhece o padrão de Deus, né? Mas nós vemos no Evangelho exatamente ao contrário, Jesus fazendo o contrário, né? Tratando a mulher da mesma forma, com o mesmo valor, com a mesma importância, quebrando alguns paradigmas do tempo, né? Mas o cristianismo se esperava outra coisa, né? Você acha que, com o passar do tempo, isso tem diminuído? Como você falou, ainda existe, mas você vê que tem diminuído essa resistência à voz feminina, ou continua como o século XVIII, como o século XVI, e assim por diante? Olha, pastor, é triste, mas na minha realidade, eu acho que tem aumentado. Infelizmente. Na minha realidade, na minha região. O que eu enxergo? Há 30 anos atrás, na minha igreja, mulheres pregavam, dirigiam cultos. Elas estavam ali. Eu lembro até uma vez que um missionário estadunidense, eu programei lá um culto que toda a igreja participou. As crianças foram à frente, os jovens, todo mundo. Era um culto meio cantado e todos participaram, duetos e solos. E ele falou que coisa linda, a igreja toda participando. Então, nós tínhamos essa realidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu não vejo mais isso acontecendo. Não, tem várias denominações, eu não posso falar por todas, né? Mas nós sabemos que a nossa igreja mesmo foi muito difícil para aceitar a questão da mulher pastora, que eu também não estou falando disso, não levanto bandeira, principalmente bandeira de feminismo, não tem nada a ver com cristianismo. Ou você é cristã, ou você é feminista, não estou levantando bandeira, eu só quero trazer essas mulheres e dizer, servas de Deus participaram e fizeram a parte delas. Né? Não enterrar os talentos delas. E nós temos que fazer isso. E nós não podemos também dar essa desculpa, a síndrome de Adão, chegar lá no céu e falar, ó Senhor, o pastor que tu me deste, o líder que tu me deste, não permitiu que eu trabalhasse. Então, mulheres, vamos fazendo, né? Onde formos aceitas,
onde o nosso dom está sendo usado, a igreja está sendo edificada. Vamos trabalhando e vamos fazendo sem... É a comunidade de iguais, né? A comunidade de iguais no amor. A mulher nunca gostou, desde a reforma, Calvino debatia, Lutero debatia, e a Margarida de Navarra falava, eu quero uma religião de amor. Eu não gosto de debates, né? É Então... legal essa diferença, né? Como é importante, como foi importante na história até da reforma, essa mulher não lutando por ideais ou por teologia, né? Como muitos homens ali da reforma lutaram, mas a mulher mais com aquele jeito feminino, o jeito de mulher de ser, né? Mais amável, mais preocupada, mais sensível. Isso foi Sim, muito importante, assim como hoje é importante a vida da mulher na igreja, no contexto cristão. é. Exatamente. Deus nos fez, né? Homens e mulheres. Deus nos deu diferenças e semelhanças, e em Cristo não há essa diferença, né? Na igreja não deveria haver essa diferença, somos todos um, como a igreja primitiva, que estava junto, como a igreja lá da Rua Azusa, que homens e mulheres faziam parte do conselho administrativo da igreja, homens e mulheres estavam ali louvando, e Deus derramando o avivamento e os dons espirituais a todos eles, né? Então, foi muito linda essa época de avivamento por conta disso, porque foi pregada a palavra de Deus, simplesmente isso. Deus te ama, Jesus te salva, isso fez diferença. Então, aquele ébrio não bebia mais, a prostituta não se prostituía mais, o que furtava não furtava mais, é conversão, transformação de vida. Isso transforma a sociedade, tanto é que de 1750 em diante, há uma renovação na sociedade, há novos ares, né? O avivamento faz muito bem. É claro que é pequeno rebanho, que não são todos os que aceitam, né? Mas foi um momento bom, muito bom. Se começou mal o século XVIII, ele termina bem com os avivamentos, né? E os avivalistas. E esse movimento, essa luta pelo feminismo, né? Essa coisa dos direitos da mulher, dos direitos, será que isso tem contribuído para trazer dentro da igreja uma imposição, uma revolta da mulher não ter esse espaço? Porque isso precisa acontecer naturalmente, né? A mulher tem a igreja, a liderança da igreja precisa perceber essas virtudes da mulher, esses dons que Deus deu à mulher, né? Essa importância que ela tem dentro do contexto de igreja, que ela precisa ter sua voz, ter o seu espaço, né? Eu sei que você falou de um ponto que eu não queria entrar na questão, Uhum, inclusive até algumas convenções em algumas cidades não aprovam, alguns estados não aprovam o pastoreio feminino, e isso uhum. não é o caso, nós estamos falando a respeito disso, mas será que isso, o fato de um estado, por exemplo, não entender que a mulher deveria ser pastora, será que isso não a prejudica em todas as outras iniciativas de liderança, de posições de liderança? Será que não influencia de alguma forma? Sim, sem dúvida. Uma coisa que eu sempre destaco, a diferença dessas mulheres que eu aponto ao longo da história, é que elas querem falar de Deus, elas querem dar o testemunho do que Deus fez por elas, e o tempo todo elas estão pensando no bem da sociedade. A Frances Willard, que combate o comércio de bebidas alcoólicas, ela fala, não é para o meu próprio bem, é para o bem do povo, da criança que está lá com cara envelhecida, revolução industrial, supercarga de trabalho, crianças trabalhando, às vezes apanhando do pai bêbado, mulheres também trabalhando e o marido sem prover a casa. Então, a gente vê as feministas que falam, não, essa foi porque ela vai buscar o voto do feminino, mas por que ela busca? Para a mulher votar contra o comércio de bebidas alcoólicas. Então, uma coisa coletiva, patriótica, é para o bem do povo. Não é o que a gente vê hoje, é para o meu próprio bem, é o meu corpo, é o meu direito, né? Eu
Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente vê essa diferença muito grande, e a gente vê que a mulher cristã, que foi redimida por Cristo, que tem uma vocação, jamais, eu acredito, ela vai para, vamos dizer assim, para a guerra, né? Vai para esse embate. Ou ela vai fazer como uma Ruth da vida, que vai espanar, ou ela vai ficar mais no Tem um canto comentário, dela. tem um comentário aqui falando sobre o machismo que é muito comum dentro das igrejas. Você acha que é comum? Você acha que existe? Isso é verdade? Eu tenho um irmão na minha igreja, um irmão em Cristo, que ele já lecionou, foi professor junto comigo, e ele gosta muito, né, quando a igreja fica sem pastor, porque a mulher às vezes fala na ausência do pastor, né, na ausência do, às vezes, né, eu já cheguei a pregar, e ele gostava e elogiava, e ele fica sempre questionando por quê, né, porque as mulheres podem contribuir, podem pregar também, elas pregam bem, será que é medo de sombra? Ele fica questionando, né, a gente não sabe explicar bem o que seja, né, mas eu digo, pastor, com tristeza, mas eu digo que só na eternidade nós vamos ter a dimensão, só a eternidade vai poder aquilatar a perda para o reino de Deus com o silêncio das mulheres. Mulheres que têm um dom, que Deus capacitou. Aqui nos avivamentos, a gente vê que Wesley permite a pregação, porque muita gente se convertendo não dava conta, ele tem que usar pregadores leigos para pregar, ele tem que usar esses pregadores. Então, as mulheres foram usadas, muito usadas nessa época. Só que elas são usadas numa época, depois esquece. São usadas na reforma, depois esquece, né? Então, isso que não devia acontecer, devia continuar, a igreja cresceria, todos trabalhando juntos, cada um no seu dom, fazendo o que sabe fazer de melhor, não é? Seria muito bom. Eu acho isso, mas pode ser só opinião minha também, o meio que eu vivo, não sei. Você comentou a respeito de Marie Dentier, né? Uhum. Ela escreveu algo assim: se Deus tem dado graça a algumas boas mulheres, revelando-lhes algo santo e bom através das suas escrituras sagradas, podem elas, por acaso, por causa dos difamadores da fé, absterem-se de pôr no papel, falar ou declarar isso umas às outras? Pode ser muito imprudente esconder o talento que Deus nos tem dado, nós que deveríamos ter a graça de perseverar até o fim. Que Pois é. lindo isso, né? É lindo porque o ID, como eu falo, o ID é meu. O ID é meu também. Eu não posso me escorar, não, porque eu sou mulher. Eu não vou evangelizar, eu não vou pregar, eu não vou falar. O ID foi para mim também, né? Só se Deus não me capacitar. Então, Wesley diz assim, se você tem um chamado extraordinário, e eu digo, todos os que pregam têm que ter esse chamado extraordinário. Eles estão lidando com almas, eles estão falando da palavra de Deus. Então, todos têm que ser vocacionados e ter esse chamado extraordinário. E até a Maria Fletcher vai questionar o Wesley, escuta, mas esse impulso que Deus vai dar, ou esse chamado, vai acontecer uma vez só na vida da mulher? E se Deus quiser que aconteça uma vez na semana, 2 vezes no dia, como que a gente vai regular isso, né? Agindo eu, quem impedirá, né? Está agindo. Mas, gente, acho que estamos né, terminando. Eu só quero deixar, eu quero mostrar de novo essa capa e dizer, gente, que é bem facinho de vocês adquirirem o livro, sem ser pela editora, né? Pode adquirir direto comigo, eu posso autografar, é só vocês manifestarem o desejo. Eu tenho uma página, pastor, é ruthsalviano.com.br, facinho. Lá eu escrevo tudo, tem poesia, tem minha vida, tem minhas igrejas, meus pastores, minhas lembranças, eu falo de tudo. E tem também, se você colocar ruthsalviano.com.br/vendas, já vai para o link para adquirir o livro.
E os e-books dos livros que estão esgotados, se alguém quiser também saber, do início do cristianismo já está esgotado, do protestantismo brasileiro está esgotado, da reforma já está esgotando. Então, fica a dica. Qual é a editora, Ruth? A editora agora é a Ultimato. Ultimato. A Ultimato. Os primeiros não foi, né? Os primeiros foi outro, né? Ragnos. Ah, isso, eu até tinha visto em algum lugar. Então, se alguém tiver interesse, depois eu tenho também, mas é como você falou, no site é a melhor forma até de poder ter acesso a todas as informações, né? Sim. Daqui a pouquinho, Ruth, a gente vai cair aqui no sinal, depois Sim. a gente vai voltar. Eu queria que você desse umas considerações finais. Quero fazer uma brincadeira rápida contigo, que a gente faz com todos os convidados. Tá, Depois a ok. gente vai orar e vai terminar. Mas, então, fica a dica dos livros, né, que é importante. E eu queria, se quiseres começar agora a fazer alguma consideração em relação aos livros ou uma consideração final dentro dos temas que nós falamos, fica à vontade. Talvez alguma coisa que a gente não falou ainda que você acha importante. Tá. Então, eu quero incentivar não somente mulheres, mas homens a conhecer a história. Todo cristão tem que ser um leitor, tem que entender nosso cristianismo, a nossa história, tem que conhecer. Então, que você desenvolva seus dons, que você contribua para o crescimento do reino de Deus, porque Jesus está voltando. Depois de crises como a que a gente está vivendo, pandemia, é época de avivamento. A história mostra isso, né? Depois de um século XVIII enfermo, vem os avivamentos. Então, nós estamos falando, a sociedade hoje está parecida. Vamos orar pelo avivamento. Nós precisamos da atuação de Deus, curando essa nossa sociedade que está enferma. Ruth, já que você tocou nesse assunto, nós temos 2 minutinhos aí para cair. Nós estamos passando por esse período difícil, né, Ruth? As igrejas estão passando por esse período difícil, onde o contato é muito mais de rede social do que presencial. Algumas igrejas estão tendo cultos presenciais, como a nossa, por exemplo, com toda a restrição e tudo. Mas como que você acha que a igreja vai voltar? Né? A igreja, depois disso, vai ter mudanças? O que você acha que a igreja vai voltar mais conectadas, mais interessadas, ou mais fria, mais individualista, mais... O que você acha? Como que a igreja volta depois da pandemia? Quando a gente lê os profetas e vê situações um pouco parecidas, a gente vê que Deus sacode para que o inabalável permaneça. Então, eu acho que permanece o inabalável. O crente sincero, o cristão fiel, esse permanece. Porque Deus está sacudindo, está mexendo com o nosso emocional, com a nossa fé, mas o que é inabalável vai permanecer. Vai permanecer e, se for pequeno rebanho, que Deus atue com poder nesse pequeno rebanho, né? Que as pessoas se deixem mais ser usadas por Deus. Esse momento mais sensível e acessível na sociedade para o evangelho. Você tem percebido isso? Você acha que é o momento da igreja, mesmo dentro dessas limitações, entrar com o evangelho como uma palavra de esperança, de vida, para esse povo que está assustado, que tem medo, que não tem essa esperança do cuidado do Senhor? O que você acha? Não, é uma oportunidade, porque as pessoas querem entender, né? Elas querem entender o que está acontecendo, porque é uma coisa, nós nunca passamos por isso, mundial. Então, as pessoas querem entender e é hora da gente testemunhar. O que às vezes me entristece é quando eu vejo os cristãos que têm que dar esse testemunho de fé, de ausência de medo, mais preocupados do que os de fora, como se eles não soubessem qual o nosso propósito aqui nessa terra, a vida eterna que nós temos em Cristo, o céu que nos espera. Então, muitas vezes a gente fala, é hora de falar, olha, aqui, essa vida não é o fim, né? Não coloque todas as tuas fichas aqui. Nós temos um porvir, a nossa alma é eterna. Então, é hora de testemunhar e falar muito disso, né? Mas eu acredito isso. Acredito sim que a igreja vai voltar diferente. Aquelas pessoas que não frequentavam, não eram tão comprometidas, sentiram falta.
né? Eu vi um testemunho, uma frase só no Facebook de um pastor que voltou com os cultos e falou assim, foi muita emoção. Imagino, eu fico imaginando a falta. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu choro todo domingo. Eu também já me peguei chorando, a falta daquela comunhão, porque a gente assistiu o culto online, é bom, mas não é a mesma coisa, né? Não, não existe igreja virtual, né? Não existe esse distanciamento físico da igreja sobrevivendo, né? Então é hora de voltarmos com mais fé, mais convicção. A convicção de salvação, ela é muito presente na hora da aflição, na proximidade da morte, né? Aí que ela tem que estar bem firme e com essas tragédias e vai chegando mais perto da gente, né? Uma esposa de um primo morreu, um sobrinho de um cunhado morreu com a Covid, mas aí, de repente, não é a esposa do primo, é o primo. Não é o sobrinho do cunhado, é o cunhado. Então, vai chegando perto, é o irmão da igreja que está acometido. E isso começa a afligir, mas é hora de saber em quem você crê. E que aqui não é o lugar de nossa permanência mesmo, né? E quando a gente vê, até no livro do protestantismo brasileiro, eu falo de mulheres, de uma mulher que ela sofre a Estela de Bois, que ela sofre uma parada cardíaca e tem a visão do céu, dos anjos levando. Eu gosto muito desse assunto de céu, né, dos anjos a levando, e ela diz que respira como se tivesse 10 pulmões. Então, eu fico imaginando quando a gente estiver liberto deste corpo que dói, né? Que envelhece, que sofre. Eu falei, ai, que coisa boa. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Ruth, vamos fazer uma brincadeira com você, para a gente conhecer um pouco melhor você. Claro que eu tenho visto alguns irmãos, acho que da sua igreja de São Paulo, né? E é muito bom, um prazer enorme estar com os irmãos daí da igreja. Mas nós aqui não conhecemos, pouco conhecemos, e vamos ter a oportunidade agora nessa brincadeirinha que eu vou fazer, a gente se conhecer um pouco melhor. Eu vou falar algumas frases, pequenas frases, e você precisa me responder o que vier na sua cabeça. Tá? Não pode pensar muito, respostas curtas, talvez uma frase ou alguma explicação que você queira dar, mas é aquele vai e volta, rapidinho, tá? Pode ser? Tá bom. Pode, claro. A pandemia está sendo... Ai, triste. Solitária. Falta do abraço, né? Oh, é muito ruim. Pecado é? Eu acho que é a ausência da vontade de Deus na sua vida. Quando você não tem temor, melhor, falta do temor a Deus. Pode repetir, eu acho que falhou, não sei se foi só para mim, pode repetir? Então, para mim, pecado é falta de temor a Deus. Um propósito de vida. Propósito de vida. Pastor, eu estou me considerando quase que acabando a carreira, como eu já falei, mas o propósito é continuar, se Deus permitir, conseguindo passar mais a mensagem do Evangelho, edificando mais, escrevendo ainda, se Deus me conceder o tempo, a intelectualidade, tudo que é necessário, né? Ser mulher é? Ser mulher é ficar na anticâmara. Vou repetir uma uma frase da história. Na anticâmara, nos bastidores, nas sombras. Muitas vezes é isso, mas também é ser agraciada com o dom maravilhoso de Deus. Não se importe agora, pastor, mas eu vou dizer que é assim, viu? É Deus, os anjos, as mulheres e os homens. E os animais embaixo. Boa, boa. Uma amiga mais chegada que irmã. E aí o pessoal pode ter acesso ao YouTube da nossa live aqui. Mas só para terminar, então, antes das suas considerações, nós estávamos falando sobre
que é mais do que uma irmã, e é irmã, né, de sangue, mas é bem chegada, bem, assim, aquela que torce e que me incentiva Legal. sempre. Olhando para a sua história, o que você poderia ter feito mais? Podia ter orado mais, podia ter lido mais a Bíblia, ter tido mais comunhão com Deus. Sem dúvida, podia ter feito muito mais. Uma mulher admirável hoje. Hoje. Interessante, pastor, aquilo que o pastor disse, que a gente tem poucas mulheres, às vezes, para servir de referência, né? Eu não consigo pensar hoje. Eu tenho, assim, algumas esposas de pastores que eu admiro demais. Tem uma esposa de pastor que está bem enferma, quase à morte. Ela é esposa do pastor Silas, lá da Igreja Batista Betel de São Paulo, irmã Zezé. Um doce de mulher, eu digo que ela é abençoadora de vidas. A irmã Zezé eu colocaria. E aqui em Campinas a gente tem a irmã Helena, esposa do pastor Marcílio Gomes. Também é uma pessoa inspiradora. Honra quem honra, né? Que bom. Uhum. Foi um tempo difícil na sua vida? Tempos difíceis. Logo no início do meu casamento eu passei um tempo muito difícil, questão financeira, dificuldades. Foi um tempo assim mais difícil, com criança, filho pequeno, mas Deus proveu, deu tudo certo e passou. João Ubiratã. É um esposo querido, né, o amigo, parceiro, companheiro. Estamos casados só há 45 anos. Olha que bênção. Que idade tem teu filho? 45 anos. Eu tenho uma filha de 43, um filho de 40 e o caçula, que ainda mora comigo, de 30, o meu raspa de tacho. Oh, que legal. Coisa boa. Já tem netos, não? Não tenho, não tenho. Os meus filhos, tenho um filho do meio, está casado há 10 anos, mas ainda não teve filhos. Uhum. E a filha está divorciada, não quis casar de novo, já faz muitos anos. Então, não sei se eu verei netos, se eu segurarei neto no colo. Queria te perguntar um sonho a ser realizado. Um sonho a ser realizado é estar de volta à igreja, de repente que acabe essa pandemia. Eu quero realizar esse sonho de estar em comunhão com os irmãos novamente. Que bom. O que é inaceitável, Ruth? Para mim é o egoísmo, o individualismo do ser humano. Pessoas que só pensam em si mesmas, só pensam em bens materiais, arrogância, são coisas inaceitáveis. Aliás, a Bíblia diz que Deus abomina, né, o arrogante, o de espírito altivo. Isso para mim é... Não, um ser humano não pode, ele é pequeno, né? Ele não pode achar que tem poder, que pode conseguir fazer alguma coisa. Poder só a Deus pertence. Ruth Salviano. Ruth Salviano é uma pernambucana que não conhece quase Pernambuco, que chegou em São Paulo com 9 meses de idade, nenezinha, que não tem sotaque nordestino, e que sempre foi assim uma pessoa muito firme na fé. Tem o meu dom espiritual, é o dom da fé, até acima do dom de ensino, e que teve um pai maravilhoso, Sebastião, um homem de Deus, que sofreu perseguição, foi expulso da casa dele quando aceitou o evangelho, que leu a Bíblia mais de 60 vezes, que cantava o dia inteiro, louvava a Deus, ajoelhava, orava pela família. Então, exemplo. Quando eu falo de Ruth, eu tenho que falar de Sebastião.
Que joia, que legal. Jesus Cristo é. É tudo para mim. O primeiro corinho, né, que a gente falava corinho, cântico, que eu aprendi, foi meu avô que me ensinou. O mesmo avô que expulsou meu pai foi o primeiro a se converter. E a família toda, inclusive tive tio pastor, né? Ele ensinou o cântico antigo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Então, Jesus é tudo para mim. Amém, que bom. Um conselho para as mulheres, Ruth. Não enterre seus talentos. Continuamos escrevendo a história. Que a posteridade vai dizer de nós que vivemos hoje, que vivemos essa triste pandemia? O que a história vai falar de nós? Então, não enterre seus talentos, trabalhem a tempo e fora de tempo, orem, orem, orem. Tenham muita comunhão com Deus, que Ele vai capacitá-las, vai tirar todo o temor, vai dar fé e esperança, mesmo no mundo como o de hoje. Legal. Ruth, queres falar alguma coisa que a gente não conversamos, não falamos e que você acha importante? Ou queres Acho que fazer uma falamos despedida? bastante, né, Falamos pastor? bastante. Acho que temos uma boa viajada aí no tempo, começando na igreja primitiva, falamos bastante. Eu acho que está dito. Ruth, eu quero agradecer mais uma vez em nome da PIB Floripa. Você conhece aqui Florianópolis, não? Conheço. Inclusive, eu tenho um primo que mora aí na cidade. E pretendo. E sabe o sonho, né? Quando a gente pensa em viagem hoje, está tão. Não dá para enxergar, mas pretendo voltar, se Deus permitir. Venha nos conhecer, será um prazer, uma alegria recebê-la aqui. E quero Amém. agradecer, como falei mais uma vez, em nome da igreja, da liderança, do conselho da igreja, todos os nossos membros. Agradecer muito esse tempo, com certeza foi abençoador e vai ser muito, porque a gente assiste, depois o pessoal assiste bastante, tem muitas pessoas visualizando e acompanhando o nosso pelo YouTube, né? Então, sim, com certeza foi um tempo precioso e vai ser na vida de muitos irmãos da nossa igreja. Quero agradecer muito mesmo, de coração, ver que as portas estão abertas para você vir a Florianópolis, passar mas venha no tempo que a gente pode se abraçar, que a gente pode sair junto, sim, passear, né? Senão não tem graça. Não tem graça. Mas assim, nós temos no nosso final da live, nós sempre convidamos o nosso entrevistado para orar, né? Pelo tema apresentado, então por isso que você nos encheu de sabedoria, de nos ensinar muito a respeito da história, daquilo que aconteceu. Acho que você possa estar orando agora por esse tema, por aquilo que nós falamos, e mais uma vez agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui, né, durante todo esse tempo. Nós ficamos 1h20 praticamente aí, muito obrigado. Aí você pode orar para a gente, então, concluir, para a gente terminar? Sim, vamos orar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esta noite, por essa oportunidade de conversar um pouco com o pastor Euclides, de poder conversar também com os membros da igreja lá de Florianópolis. Abençoa cada um, Senhor, cada um que está assistindo essa live. O Senhor sabe, meu Pai, a necessidade de cada um, o que angustia o coração. Coloca a tua mão, Senhor. Retira temor, insegurança, preocupações, aflições, porque o Senhor tem o controle da história, o Senhor tem o controle da nossa vida, e nós estamos seguros nas tuas mãos. E nós queremos sentir mais essa segurança. Aumenta a nossa fé, Pai. Nos enche com teu Espírito Santo. Aviva o nosso Brasil. Traz uma renovação espiritual a todos nós. Cura a nossa pátria enferma, Senhor. Nós oramos pelas mulheres, que elas se sintam capacitadas,
sintam-se com dons espirituais dados por ti e possam trabalhar muito para o crescimento do teu reino, para que quando Cristo voltar, encontre a nossa fé firme e muitos salvos e rendidos aos pés dele. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Querida Ruth, Deus abençoe. Um abraço Amém. muito grande a você. Manda um abraço para o João também, para o seu esposo. Obrigado a todos os irmãos também aí da igreja que participaram. Deus abençoe O João a é todos. o Bira. É o Bira? Bira. É o Bira. Chamar de Bira. Que Deus abençoe. Né? Muito obrigado pela participação de todos aí da igreja de vocês, da nossa igreja também, por todos que vão acompanhar depois. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Terça-feira que vem a gente vai ter um novo momento aqui de espaço aberto. Deus abençoe. Grande abraço. Tchau, querido. Abraço a todos. Tchau.